Nós estamos no livro do André Luiz, que é o Mensageiro. Mensageiros da Luz. E, peraí, deixa eu só fechar uma coisa aqui. Missionários da Luz, e nós estamos no capítulo que fala sobre materialização. E paramos numa parte em que estava sendo realizado algum trabalho já com os médios que iriam trabalhar na materialização naquele dia, numa casa espírita, e quando chegou esse senhor P, que está aí grifado, e estava não estava em estado alcoólico, não estava embriagado, mas tinha ingerido álcool. E ele foi cercado pelos trabalhadores para que ele não atrapalhasse a realização dos trabalhos naquele dia. E a gente vai continuar daqui, ó. Reparei, alguém gostaria de ler? Desculpa, eu já fui falando e nem perguntei se alguém queria ler. A todo ouvido. Reparei que o senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à medida do detrito anulado à medida do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia entre outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando nas vibrações mentais em conflito ativo, disservindo, ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a fonte de luz comum, notavam-se emissões luminosas de pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de construírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confuso e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante. Pode falar. Alguém ia falar? Tá. Em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados,
disse Calibério ao controlador mediúnico. Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através de emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam músicas de outra natureza. Procurem distrair-lhe a atenção deseducada. Fazer só um pequeno comentário. É interessante, eles estão falando, porque era uma reunião muito preparada, porque é uma reunião de materialização, estava sendo feito todo um trabalho lá com a médium, de preparo para o corpo dela, de preparo para todas essas energias que seriam advindas ali naquele recinto. E quando o senhor P chegou com um sinal de álcool no corpo, ele foi isolado, para que também não fosse perturbada toda essa harmonia que foi preparada, né, para o trabalho. E aí, quando começa a reunião, eles começam a verificar que os encarnados ali presentes estão desarmonizando por causa dos seus pensamentos. E aí ele fala aí, que eles cantem alguma coisa, que eles tentem se concentrar de alguma outra forma, para que o eu, né, porque começam a pensar tanto nos seus próprios problemas, ou nos seus próprios afazeres, no seu eu ali daquele momento, que termina perturbando o geral. E aí é interessante esse conselho, né, de, canta, procura uma música mais... também não é qualquer coisa, né? Procura uma música que seja mais harmônica para você estar ali naquele momento. É sempre Pode falar, Jair. Pode falar, eu não sabia que você tinha levantado a mão, desculpa. Não, pode falar, Jair. Eu entrei. Eu queria pegar esse gancho que ela acabou de falar aí, justamente isso que ele fala aqui. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliarmos. Essa coisa do eu que a Sânia acabou de falar, que nós somos condicionados a esse eterno pedinte para os santos. Eterno pedinte, aí você se torna espírita e passa a ser eterno pedinte para os espíritos. E não sabemos como devemos fazer. Entende? Isso aí atinge. Então, por isso que é importante essas leituras todas, que nos orientam, mostram o caminho a ser seguido. É só isso que eu queria falar. Isso mesmo. E como é importante vocês terem chamado a atenção, né? É o ego que atrapalha tudo, eles vão de pedir. Quando a gente entra nesse estado orante, ele é muito importante. Isso é na vida toda, gente. Porque a gente se acha mais importante do que o outro. Né? A gente tem uma doença, se um filho seu, até eu vou chutar no sítio, por que minha filha está com câncer? Né? Por que logo a minha filha? Porque tem que ser a filha do outro, né? É porque eu. É o eu, gente. É uma coisa que tem que ter bem guardado. Tem um livro que é O Novo Mundo. Quem tiver a oportunidade, de Eckhart Tolle, o Buda de ler, é um livro que vai falar muito sobre esse nó do ego. E você entra no trabalho de reunião, de oração, já só pensando em si próprio, né? E usar aquele lugar como fuga e como refúgio, como se fosse sei lá, até um psicólogo, uma casa de tratamento só para si, e não para o outro, né? A gente tem sempre a noção do outro. Quando a gente se coloca no caminho do servir, no caminho do outro, a gente está ampliando esse estado orante, né? Esse estado de comunhão divina. O estado orante é o estado de comunhão divina. Essa é uma da música que a Sandra chamou a atenção. E essa música que tem aqui no início, toda vez que começa a nossa reunião, tem essa musiquinha. Não é por acaso que tem essa musiquinha. Porque essa música também vai harmonizando todos nós, para estarmos aqui harmonizados com o mundo maior. Diga, Jair. Eu aprendi o estado orante, essa palavra, com vocês aqui, vi você falando e o Silvio, e isso foi absorvido.
Porque eu já contei para vocês como é que foi minha vida. Inclusive, tanto eu falei que eu não queria ser espírita e tal, e fui conduzindo, fui puxando a orelha e cheguei até aqui. Então, Graças a hoje em Deus. dia, eu me sinto plenamente no estado orante, de tudo aquilo, aquela ignorância, como eles falam, que a gente não sabia nem como orar, eu aprendi, né? E aí, qual o significado do estado orante para mim? Eu vou falar uma coisa para vocês, que isso é fato. Eu não tenho problema com nada. É uma coisa assim, por exemplo, se botou o celular em tal lugar, fala assim, meu Deus do céu, você não pede nada. Você fala assim, meu Deus, será que eu botei o celular? Pum, tu vai lá pro celular. Eu estou te falando que até as leituras, ele me selecionam para eu não pegar alguma coisa que possa me perturbar. Não é que eu seja crente, nem fanático, nada disso não. É simplesmente esse estado orante, você veja por um caminho, vai por esse lado aqui, te evita alguma... Isso eu já falei do ônibus muito, mas isso que aconteceu na minha vida não foi assim, pá. Não, eu apanhei muito até ter essa consciência do meu estado orante. E eu agradeço a Deus. Isso tudo eu vim aprendi que agora eu já estou com 70 anos, cabelo branco, aí eu me tornei, vou falar assim, entre aspas, um sábio. É isso só. Esse estado orante é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, não tem outra palavra, mas quem ganha somos nós, principalmente. Não É, saber, não sei o que é que tem dificuldade na minha vida. Se tem dificuldade, eu falo assim, poxa, como é que eu vou resolver? Eu faço pergunta para mim mesmo. Eu não, como eu já falei, como fala aí, tem aí no livro, eu antigamente pedia auxílio ao santo, pedia isso, pedia aquilo, e com o passar do tempo, até eu já acho que eu comentei aqui com vocês. Uma vez eu estava pedindo, aí eles falaram assim para mim, você acha que nós somos teus serviçais? Olha só, aquele foi um impacto tão forte que eu me senti envergonhado e nunca mais. Para você ver esse estado orante, como é que ele atua em mim, tá? É isso só que eu queria falar. é isso aí. A gente aumenta, quando a gente está nesse estado, as deucidências, né? As deucidências, as coisas vão acontecendo naturalmente. Por exemplo, um perfume, você vai começar a sentir perfume, música, vai em vários lugares, está tocando aquela música que estava na sua cabeça, muita coisa vai acontecendo mesmo, é um fato. Obrigado Obrigada. por parar, o Sani, chamar a atenção por isso aqui, que é muito importante, né? Obrigada a vocês por terem relatado, pelos relatos, aliás. Uma coisa que eu acho interessante, que é assim, o propósito dessa nossa reunião, desse nosso encontro, é a vibração. Mas antes dessa vibração, dessa prece, desse compartilhamento de amor, de todo o sentimento bom que a gente faz na segunda parte, a gente tem uma harmonização. Primeiro com a música que já está tocando ali desde de cedo, quando é aberta a sala. As pessoas podem entrar, ficar em silêncio, ficar em prece, e depois, quando cada um vai chegando, que vai compartilhando um pouquinho ali só para confraternizar, e depois vem a leitura. E as leituras vão se encadeando, né, dia a dia, com alguns ensinamentos. E aí, alguns, vamos falar assim, ensinamentos, porque a gente tem que estar aberto ao que a gente está lendo. E mesmo quando a gente não está muito aberto, a gente está ali, ou perturbado com alguma coisa, vem um colega e conta um fato, outro colega complementa. Então, toda essa união de fatos caminham para que depois a gente possa, vou falar de uma forma até, uma palavra até grosseira, despejar amor. E não é, que é irradiar amor para todo mundo, para nós mesmos, para os nossos familiares e principalmente para todo o universo. Que esse compartilhamento siga e consiga alcançar lugares que a gente não imagina. Vou continuar aqui a leitura. Deixa eu voltar para a página. Alencar é Só uma nesse... observação, Sani, rapidamente. Pode falar. Só para chamar a atenção um pouquinho, isso tudo foi orientado. Teve orientação espiritual que a gente seguisse todo esse processo. Abrir a sala um pouquinho antes, a música, a leitura e depois o trabalho de radiação. Todo foi uma orientação espiritual.
Exatamente. Obrigado. Obrigada a você por ter lembrado. Eu só queria pegar uma coisa, Sônia. Pode Disso falar. que você falou, vai despejar. Qual foi a palavra que você usou? Irradiar, né? O que acontece? Uma vez, eu estava lá no centro que eu frequento, aí tem aquela passagem de Jesus que saiu a semear, aí jogou semente em tal lugar que germinou, em outros lugares não germinou. Vocês conhecem essa passagem, né? Então, quando eu estava lendo essa passagem, tive uma imagem muito linda que veio para mim e que eu adotei. Estou falando para mim não é porque o ego não, tá? É porque não tem como falar. O que aconteceu? Você semear amor, semear harmonia como nos corações das pessoas. Só para resumir isso, semear harmonia no coração. Então você pega, isso é uma orientação só, desculpa, tá? Você passa, a Aninha conhece muito bem isso, você passa a mão no seu coração e mentaliza aquela pessoa e sai jogando sementes para semear mesmo o amor. Isso tudo que eu estou falando para vocês foi essa visão que eu tive naquela época, quando vi essa parábola de Jesus do semeador. É só isso que eu queria falar. Vamos semear amor. Obrigada por compartilhar. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através de emissões mentais. É mais razoável que se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes diga-lhes que cantem ou façam músicas de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante de múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André falou meu instrutor em tom grave. Improvisemos a garganta ectoplástica. Não, desculpe, ectoplásmica. Não podemos perder tempo. E, identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização de minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico. E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e, em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formava-se ao influxo mental e, sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que, através de pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente. E vi que o irmão Alencar
depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimere e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se de força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. E quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo purificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente com o organismo da intermediária. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre eles e os assistentes que me impressionavam no coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quando a fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. Desculpe, peraí. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob influência positiva de Calimere, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversava com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimere, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos a médium em nosso plano, Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrestres nos violentarem o mensageiro, repentinamente ou purificado, desfalecerão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei: mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilégios na Terra? Não, privilegiados. Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas da evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Vou ler de novo isso aqui, que eu achei interessante. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Essa frase dá para a gente levar para várias, amplificar, né, para várias áreas do domínio humano, né? Como a gente tem agora pouco tempo para falar, a gente pode até pensar o quanto que o homem destrói a natureza, que é o local onde ele se encontra,
que tem a pretensão, às vezes, de pensar em habitar um outro planeta. Não cuida desse, mas pensa em habitar outro, assim, como as coisas, às vezes, são distorcidas, né, na mente humana. E muitas outras coisas também, assim, ó, o domínio, para essa reunião, para isso aí que está acontecendo, essa materialização acontecer, quanta energia tênue colocada, né? E se o homem domina esse tipo de coisa, como que ele vai fazer para ser da forma mais elevada, mais espiritual, né? Aí ele fala, você sabe que este domínio exige santificação. Então, temos que estar santificados, né, para poder dominar esse tipo de progresso. Eu acho que não dá mais para a gente... Então, só vou dar uma complementação. Podem ir falando, Você sabe que este domínio existe santificação. É o domínio da gente mesmo, né? Então, eu já falei aqui uma vez aqui, que tem na Igreja Católica, tem pelo sinal da Santa Cruz, livrar Deus, nosso Senhor, nossos inimigos. Aí eu falei assim, eu não tenho inimigos, eu não vou rezar isso. Aí um tio meu, muito sábio, falou, Romo, você tem inimigos, sim. Eu falei que não tinha, e por fim ele falou, é você mesmo. É a gula, né? É a inveja, é a cobiça, né? Então, o domínio de nós mesmos. E na oração inicial, eu vejo tudo com uma movimentação tão bonita, né? Na oração da Sani, ela falou da reforma íntima, no início do nosso encontro aqui, né? Como é importante essa reforma íntima, que é essa santificação. É a gente dominar os nossos vícios, né? Dominar o nosso eu, né? E eu quero. Não quer nada, e não importa o que você queira. Né? Agora, tem um desejo que é importante, é a santificação, é o domínio de nós mesmos. A gente fica sempre buscando, querendo que o outro seja melhor, e não nos fazemos melhor. Isso aí, vamos lá. É isso mesmo.